Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje tá a minha opinião, a minha primeira impressão do livro Agora e Sempre, da Judith McNaught, não sei o sobrenome. Eu vou fazer uma análise do livro quando eu terminar de ler, mas eu quero dar aqui minha primeira impressão das primeiras páginas lidas e também vou fazer minha análise do livro Nunca Saia Sozinho. É um autor que eu gosto muito, mas esse livro, ele meio que não era o que eu estava esperando. Eu ia fazer um vídeo só para analisar ele, mas vai ser uma meia análise aqui, tá? Vocês gostam de chuva, tempo nublado? Eu amo. Aqui amanheceu bem nubladinho, uma chuvinha fininha, mas suficiente para dar aquele friozinho que eu amo tanto. Hoje o vídeo vai ser maravilhoso. Pra quem não viu, eu fiz um unboxing de quando eu recebi esse livro, tá? Da minha comprinha na Black Friday da Amazon. E eu comecei a ler ele ontem, eu esperei eu terminar algumas leituras que eu estava lendo no momento, terminei. Uma delas foi Nunca Saia Sozinho, que já eu vou fazer a análise dele. Mas, assim, esse livro aqui, comecei ontem e eu quis vir aqui dar a minha primeira impressão dele, porque a primeira impressão dele foi queixo caído. Sério, eu não estava esperando esse início aqui. Ele é um livro que tem aquela capa fofinha, um clássico livro de época, aqueles romancezinhos, pelo menos era o que eu estava esperando, né? Pra ser aquele começo bem clichê, apresentando os casais e tudo, e não foi bem assim. Eu fiquei bem surpresa, eu nunca li nada dessa autora. É a minha primeira leitura dela, e eu não sei como é a escrita dela, vou saber depois que eu terminar, né, como ela vai desenrolando a história, mas esse começo foi bem impressionante. Eu não quero dar nenhum spoiler aqui, mas eu nem sei se é um spoiler, porque é literalmente na segunda página que acontece isso, então não acho que vai interferir muito para quem quiser ler. No comecinho do livro, para vocês terem uma noção, 3 personagens morrem. Gente, eu fiquei tipo assim, esse livro é o quê? Um suspense, por acaso? Eu não estava esperando. Me surpreendeu bastante, e aí logo depois, lá pela 7ª, 6ª página, mais pessoas vão morrer, então eu fiquei assim, o que que tá acontecendo? Calma, vamos respirar, né? Eu li até o capítulo 3, foi só para estar ali para saber como é que a história começa, né? Para saber assim os pontos principais dela, e me surpreendeu bastante. Eu acho que vai ser uma leitura que eu vou terminar muito rápido, porque ele realmente me prendeu. Já estou, depois aqui que eu terminar o vídeo, aproveitar esse tempo nublado e vou ler. E acho que vai ser uma leitura bem interessante. Estou bem confiante para esse livro aqui. Espero não estar enganada, mas eu acho que ele vai me surpreender positivamente. Ansiosa para ler ele novamente, ver aqui se mais mortes vão acontecer, porque, olha, será que vai ser suspense misturado com romance? Seria interessante. Por falar em suspense, análise do livro Nunca Saia Sozinho. Ele é um autor que eu já disse aqui em algum vídeo que eu gosto muito dos livros dele. Eu li 2 livros, na verdade, mas foi o suficiente para eu me apaixonar pela escrita do autor. Então, quando eu peguei esse livro, Nunca Saia Sozinho, eu achei que a leitura ia, como nas minhas últimas leituras dele, iria me prender, iria fazer com que eu devorasse o livro rapidamente, como aconteceu das últimas vezes, e não foi bem assim. A verdade é que eu não gostei, pelo menos eu estava esperando alguma coisa a mais ali, e não me pegou muito. Vejo muita gente comentar sobre o livro, um dos livros dele que eu amei, que é
A Garota do Lago, e eu fico: "Gente, por que vocês não amaram esse livro? Eu amei esse livro". Eu estava esperando mesmo que todos os livros dele eu fosse, né, me fascinar assim como nos outros, e esse não foi bem assim. Inclusive, eu achei que os livros dele não tinham uma ordem cronológica, né, você podia ler em qualquer um que quisesse, mas a verdade é que Nunca Saia Sozinho. Deixo uma dica para vocês que quiserem ler ou estão pensando em ler, não comece por ele, tá? Se você pretende ler, você tem que ler primeiro Uma Mulher na Escuridão, que é um livro também que eu não sabia, mas foi uma boa coincidência. Ele, esse aqui meio que é uma continuidade do livro Uma Mulher na Escuridão, que foi o livro que eu acabei de ler, foi um livro que eu li há uns 3 meses atrás. Então, assim, eu não sabia que o personagem, aliás, 2 personagens do livro A Mulher na Escuridão voltam, participam também dessa história. Não, o crime que acontece aqui, vamos dizer assim, não interfere, não muda nada no outro livro, então realmente não é uma continuidade do crime, da história, é só mesmo 2 personagens que aparecem na Mulher na Escuridão e são muito importantes lá, inclusive uma delas é a personagem principal. Acho que para você ficar mais por dentro da história, até dos personagens, eu recomendo que lê primeiro o livro Uma Mulher na Escuridão. E aí que faz com que eu me decepcione com Nunca Saia Sozinho, porque era o segundo livro que eu tinha lido do autor, A Mulher na Escuridão, e como o primeiro, que foi A Garota do Lago, eu amei. Eu Logo nas primeiras páginas, me prendi ali na história, li ele rapidamente, e aí parti para, não, eu tenho que ler outro livro, porque eu realmente amei a escrita desse autor. Não era o primeiro livro, já era o segundo, então eu vi que realmente tem uma coisa boa ali. Eu comprei rapidamente Nunca Saia Sozinho, esperando, né, o mesmo resultado dos outros livros, e nem sabia, né, que realmente ia meio que uma continuação do outro livro, sorte a minha, né? O que que eu não gostei? Primeiro, eu fui com uma expectativa muito grande. Como eu disse, a leitura desse autor, eu, eu amo, assim. Desde o princípio, ele me prende na história. Eu fico assim, eu tenho que ler, eu tenho que ler. Os capítulos são muito curtos, então vai passando muito rápido. E a verdade é que, neste livro, eu estava esperando a mesma coisa e não aconteceu isso. Eu até achei assim, no começo, ele meio que traz assim uma história que, opa, vai vir coisa boa aí. Mas no decorrer, eu acho que a história ela foi se arrastando muito, sabe? Ela ficou muito parada. Como eu disse, dois personagens, eles voltam, né, do A Mulher na Escuridão, voltam aqui neste livro. A história não é focada neles, como acontece em Uma Mulher na Escuridão. E eu acho que isso foi um outro problema do livro, porque a história não é focada neles. Inclusive, uma das personagens é a personagem principal do livro, Uma Mulher na Escuridão, em que a história é focada nela, o crime ali que ela se envolve. E neste livro, a história não é focada nela. Eu entendo que, principalmente para quem não leu Uma Mulher na Escuridão, o personagem não, o escritor ele precisa, né, introduzir a personagem novamente. Inclusive, é uma personagem bastante assim interessante, porque ela tem um aspecto autista, podemos dizer, e ela tem aquela fobia assim de público, mas ela tem que interagir com o público, né? Então eu entendo que para quem não leu o livro, que ela foi a personagem principal, então muito da história dela foi contada numa Mulher na Escuridão. Quem não leu vai ficar, não, eu tenho que saber quem ela é, né? Que ela tá aqui neste livro, então tem que realmente ter essa introdução, falar realmente tudo que falou no outro livro, trazer para este novo, para ela, para quem está lendo o livro pela primeira vez, conhecer a personagem, e até para quem leu A Mulher na Escuridão, mas já faz muito tempo, então tem que relembrar. Eu mesmo, se eu li Uma Mulher na Escuridão há poucos meses atrás, então a personagem está muito na minha mente, na minha memória. Eu não precisaria de toda essa introdução dela novamente para conhecer ela, mas se eu tivesse lido o livro há um ano atrás, sei lá,
eu ia precisar novamente dessa introdução dela, que me deixou mais assim, sabe, tipo: "Ah, de novo isso". Me deixou com preguiça, na verdade, do livro foi que ele introduz ela novamente, né, e a personagem, e meio que a história não é sobre ela, e ele meio que, tipo, eu juro, no começo do livro eu até entendo a toda a introdução em cima dela, como tem uma personalidade muito forte, então realmente é um personagem que você tem que saber como levar o que ela sente para o público, para quem está lendo, para o leitor, mas acontece que ele faz isso o livro praticamente todo. Sério, juro. Passou da metade do livro, ele ainda fica faltando. Tipo, e ela é assim. Ela ajuda desse jeito porque ela é assim. Tipo, tá, a gente já entendeu. Vamos pra história. Eu quero saber do crime, eu quero saber dos outros personagens que são o principal, que são o tema principal aqui da história. E não, ele fica voltando na mesma coisa. Eu acho que isso ficou um livro, assim, muito arrastado, muito devagar. Se você tirar muito da explicação que ele faz em cima dessa personagem, não vai mudar nada na história do livro, até porque o livro não é sobre ela. E o livro vai ficar muito mais leve de você levar, como aconteceu nos outros livros que eu li desse autor. Eu ama, né, que o autor criou, que ele cria nos livros, ela é sempre bastante pesada, óbvio. Trata de um crime, né? Um suspense, mas é uma história que ele sabe levar muito bem, é muito leve, assim. Na minha opinião, é uma leitura muito fácil, mesmo se tratando de um suspense. Mas nesse livro me deu preguiça. Na verdade, não gostei. Além dessa personagem que entra, ele fala muito sobre ela sem necessidade. Eu acho que tem assim capítulos que, quando eu estava lendo, por mais que fosse um capítulo curto, tipo 3, 4 páginas, bem rapidinho, é um capítulo que na hora que eu estava lendo, eu falei, pra quê, né? Pra que ter isso aqui? Não tem necessidade, sabe? E quando eu terminei, realmente, se aquele capítulo não tivesse inserido, não ia fazer diferença nenhuma pra história, sabe? Cansativo o livro, muito cansativo, eu achei. Talvez eu tenha essa impressão, como eu disse, porque eu estava esperando muito mais do livro. Talvez você que vai ler pela primeira vez goste da história, mas por eu estar esperando já algo dele e essa espera minha não deu em nada, eu me decepcionei bastante, mas não quero aqui deixar a impressão má do livro, pessoal. Eu acho que eu criei muita expectativa em cima, porque é um autor que eu gosto muito e não me surpreendeu em nada, não gostei. Ali pro final do livro, aquela escrita que eu estava esperando o texto começou a acontecer lá pro final e agora ficou bom, sabe? Agora sim, aquele fator que eu gosto tanto nas leituras deste escritor, que é me prender na história, ele sabe bem como fazer isso. Vai acontecer lá pro final do livro, mas se eu fosse deixar aqui uma nota pro livro, seria, sei lá, vamos lá, como final realmente eu gostei, pegando a obra no geral, eu estaria um 7,5, talvez, para não ficar aqui mal com o autor. Eu estaria um 7,5, vai, mas não é uma leitura que me encantou. Então, minha primeira leitura do ano concluída, não do jeito que eu esperava, e a primeira leitura do ano ficou uma boa impressão. Daqui a pouco, assim que eu terminar o vídeo, eu vou retornar à leitura e espero que essa impressão boa continue. Seja uma autora que possa me trazer para o mundo dos livros dela. É isso. Se você gostou, deixa o like, se inscreva, comente aí sua opinião sobre os livros aqui que eu trouxe. Essa é a minha primeira análise de um livro aqui, né, no canal. Espero trazer mais, espero que vocês tenham gostado desse vídeo.
e até a próxima. Beijos.